Boa tarde a todos, me chamo Clebson, todos me conhecem como Nené, sou obreiro, evangelista na Casa do Senhor, na Igreja Missão Internacional El Shaddai, onde temos por líder maior o Bispo Celso Moura, juntamente com sua esposa, a pastora Betânia. Mas, enfim, não é isso aqui que eu quero trazer para você nessa tarde. Não estou aqui trazendo para você a minha ficha, pois eu não estou querendo me inscrever para nada. Quero apenas compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. E até então eu não tinha tido coragem para estar fazendo isso, mas não sei o que aconteceu. Hoje eu despertei assim dessa forma, com esse anseio, com esse desejo no coração de estar fazendo isso. Então, vamos lá. Vou começar dizendo que sou líder do grupo Resgatando Vidas e venho tentar traduzir ou transmitir, tentar fazer você entender o que é o Resgatando Vidas. Resgatando Vidas nada mais é do que um grupo evangelístico, o qual o próprio Deus tem levantado para que nós possamos estar levando a palavra do Senhor, possamos estar libertando o povo que está cativo, o povo que está preso, pois o próprio nome Resgatando Vidas quer dizer isso. Eu fui dar uma pesquisada sobre o que é ser Resgatando Vidas e encontrei várias definições. E uma das definições que mais me chamou a atenção é que Resgatando Vidas é como se fosse numa guerra, um soldado que se alistou para uma guerra e que o seu país está em guerra contra outro país. E dentro desta guerra, esses soldados têm como missão, objetivo maior, adentrar no território inimigo para poder resgatar os outros soldados que são do seu território nacional, que estão cativos, que estão sendo presos, que estão tidos como refém em outro país, em outro território. E Resgatando Vidas nada mais é do que isso, do que você sair da sua zona de conforto para poder estar levando a palavra do Senhor aos que se encontram cativos, aos que estão perdidos no mundo, os que estão sendo levados pelas ideias de Satanás, pelos desejos que o Satanás impõe sobre a vida de cada um, enfim. Resgatando Vidas é isso. E o próprio Deus colocou esse desejo no meu coração de estar criando esse grupo, esse conjunto, enfim, esse grupo evangelístico. E é isso que nós temos feito desde o dia em que fomos criados, desde o dia em que o Senhor tem nos levantados, desde o dia em que o Senhor tem nos capacitado para fazer tal. E temos feito isso com grande zelo, com um grande carinho, com muito amor. E na tarde de hoje Deus me tocou no coração para que eu viesse fazer algo diferente, que é compartilhar com você uma passagem que está na Bíblia, passagem essa a qual eu amo muito, e é claro que eu amo de toda a sua Bíblia em si, mas são passagens que têm chamado a minha atenção. E já quero avisar desde você que você pode estar acompanhando o nosso site aqui embaixo. Não tem nenhum site aqui embaixo, enfim, o nosso telefone que está aqui. Também não tem telefone. Mas é isso. A nossa meta, a nossa missão é essa, de tentar transmitir a palavra do Senhor para todos aqueles que querem ouvir, para todos aqueles que têm o desejo de ouvir, pois na Bíblia está escrito que temos que cumprir o ID, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê for salvo, enfim, os demais você já sabe aí. E deixa eu já adiantar algo para você. Aqui eu estou na minha sala, é um vídeo caseiro, bem amador, nada assim profissional. Então se você vê alguma falha, ou se você vê a luz piscando, não é porque cortaram a energia não, é porque sabe como é que é mais ou menos assim. Enfim, estou sentado no chão da minha sala porque estou com o meu pezinho quebrado aqui, mas ainda assim eu quero te dizer que Jesus Cristo te ama, viu, meu querido? Foi um incidente que ocorreu comigo há uma semana atrás, mas Deus está no controle da situação.
Vamos lá então, meu querido, vamos partir para a parte que eu mais gosto, que é a Bíblia. Não sei se você está podendo ouvir, mas no fundo está rolando um fundo musical. Não é nada assim profissional, é só para que não fique aquele negócio meio seco, entendeu? Meio que no ar, que às vezes você possa achar que, não é que cara chato, não é que não. Pelo menos, se você não gostar do que eu vou estar falando, tenho certeza que pelo menos da música você vai gostar e você vai ouvir. Mas enfim, Deus te abençoe desde já. Quero agradecer a você que parou em frente ao seu computador, a sua televisão, ao seu smartphone, enfim, o seu tablet, e emprestou-me alguns minutos da sua vida para que você pudesse estar me ouvindo, pois sei que hoje em dia não é qualquer um que quer ouvir a palavra do Senhor, não é de grande aceitação, mas Deus tem nos levantado para isso, o Senhor tem nos capacitado, é isso que nós vamos fazer, amém? Vamos para a Bíblia então. Na Bíblia, no capítulo de Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35, onde traz por título o seguinte: Jesus acalma a tempestade. No versículo 35, ô ventilador, você não pode parar um pouco não? Tá bagunçando todo meu amigo, olha aqui. Vamos lá, gente, calma aí, o ventilador não está sendo meu amigo nessa hora, mas eu tenho que ligar ele porque aqui em casa é um calor insuportável. No versículo 35 do capítulo 4 do livro de Marcos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E no versículo 37, vamos ver aqui que está escrito que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E os discípulos, um pouco mais à frente, no versículo 38, lá no finalzinho, na parte C, assim possamos dizer, do versículo, diz o seguinte: mestre, não te importas que morramos? Vamos lá, meus queridos. Acredito eu que os discípulos estavam já há um grande período de tempo em meio ao mar e chegaram até a margem do mar. Mas para sua surpresa, o próprio Jesus disse a eles: adentremos nos barcos e atravessemos para o outro lado. Talvez não seja isso que tenha acontecido naquele momento, mas isso é uma historiologia minha, assim eu gosto de dizer, porque eu acho essa palavra bem bonita. Posso até estar errado nessa palavra, mas eu acho ela bacana, eu acho ela legal. Enfim, Jesus chegou aos seus discípulos e disse: adentremos ao barco e vamos atravessar para o outro lado. Todos aceitaram, pois Jesus é quem estava ordenando para que eles atravessassem, para que eles adentrassem no barco e fossem para o outro lado. E estavam eles caminhando, naufragando, velejando, viajando em meio ao grande mar. E eis que, vamos imaginar que da metade do caminho, vamos dividir o oceano em duas partes, começo e o fim. E no meio, entre o começo e o fim, e do fim para entre o começo e o meio, e do meio para o fim, levantou-se uma grande tempestade. Tempestade essa que deixou os discípulos do Senhor apavorados, atemorizados, cheios de medo. Pois as ondas eram muito grandes, eram tão grandes que, vamos imaginar que aqui está indo o barquinho onde os discípulos estavam e aqui estavam vindo as ondas. E as ondas, quando chegavam para uma certa altura, elas quebravam e as águas caíam dentro do barco. Isso fazia com que o barco onde os discípulos estavam chacoalhavam. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que, acontecendo tudo isso, os discípulos ficaram apavorados, atemorizados. E um deles, acredito que, quero pensar eu dessa forma, que um deles teve o seguinte pensamento: vou acordar o mestre, porque vamos morrer. E ele está dormindo, ele não vai ver o que aconteceu. Foi então e acordou o mestre. Chegou lá, chacoalhou o mestre de um lado para o outro e disse: mestre, levanta-te, abre os teus olhos e olha ao redor e veja que a tempestade se levantou contra o nosso barco. E vamos naufragar, pois as águas já estão entrando em nosso barco. Jesus, eu quero imaginar da seguinte forma, que de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma suave, Jesus ele se levantou, pois Jesus estava dormindo na proa do barco onde os discípulos estavam a navegar, na proa do barco onde os discípulos estavam a atravessar o grande mar. E tendo o discípulo acordado Jesus e disse estas coisas, quero imaginar que Jesus acordou suave, sem temor algum, sem nenhum tipo de medo. Olhou para a tempestade, viu umas ondas mais ou menos de uns 10 metros e meio, mais ou menos, vamos imaginar dessa forma. Levantou sua mão e disse: tempestade, a ti eu te ordeno,
se acalme agora. Vento pare de soprar. E onda não se levante mais. E a partir daquele mesmo instante, o mar se acalmou. Tornou-se numa calmaria tremenda, que os seus discípulos ficaram um tanto pasmos e começaram a se perguntar uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o que eu quero trazer para você nesta tarde: em nossas vidas, em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós enfrentamos várias situações. Situações parecidas como as desses discípulos que, quando estavam atravessando o mar, levantou-se uma grande tempestade. Na nossa vida também não é diferente. Quando estamos seguindo os passos do Senhor Jesus, sempre a tempestade se levanta. Mas nós temos que ficar tranquilo, pois assim como o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos: ei, adentremos no barco, vamos atravessar para o outro lado. Na nossa vida, na minha e na sua vida também é assim. Pois Jesus ordenou: vamos para o outro lado. Jesus não disse vamos atravessar, Jesus deu uma ordem: ei, vamos atravessar para o outro lado. E não importa qual seja o tamanho da onda, qual seja o tamanho da tempestade que tenha se levantado contra o seu barco para querer fazer você naufragar, acredite, o próprio Deus está com você, o próprio Deus está no seu barco e você vai atravessar sim, queira o inimigo ou não, você vai chegar do outro lado, pois o próprio Deus ordenou a você. O próprio Deus, ele tem uma bênção para entregar para a sua vida, pois o próprio Deus tem lhe feito uma promessa. Promessa essa, a qual muitos querem fazer com que ela naufrague. O próprio Deus tem lhe feito planos, sonhos e projetos. E eu te pergunto, onde estão os seus planos, os projetos, qual foram feitos para a sua vida? Qual o próprio Deus tem para você? O que você tem feito com eles? Você tem deixado com que a tempestade tenha naufragado os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos? Não, meus queridos. Deus, ele está no seu barco a dormir neste momento. E ele vai fazer com que os teus sonhos não naufraguem. Ele vai ressuscitar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Pois aqueles discípulos tinham uma missão. Aqueles discípulos tinham um desejo, um intuito a ser alcançado, que era atravessar. Mas o grande mar bravio se levantou e quis naufragar, e quis entulhar, e quis fazer com que a fé daquele discípulo fosse por águas abaixo. Mas na proa do barco estava Jesus a dormir. Eu quero acreditar da seguinte forma, que o próprio Deus já estava a imaginar que aquilo iria acontecer, que iria se levantar a grande tempestade, pois tudo isso deveria ter acontecido para que soubesse que aquele que estava dormindo na proa do barco era o próprio Deus, era o Messias enviado para salvar o mundo. Pois se nada acontecesse para que Jesus pudesse provar do seu poder, para que Jesus pudesse mostrar que Ele é Deus, ninguém acreditaria que Ele era o enviado de Deus. Assim é comigo e com você. Ele tem que fazer algo na minha e na sua vida para que nós possamos entender e acreditar que Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que acalma a tempestade e que acalma o mar que está se levantando contra a minha e a sua vida. Meus queridos, acredite, você vai atravessar essa tempestade. Pois na proa do seu barco está Jesus a dormir. E acalme-se. Não fique importunando o mestre com coisas pequenas. Meus queridos, lembre do seguinte: no Egito estava Moisés,
foi enviado para lá para livrar o povo que estava cativo na mão dos egípcios. E aí é que entra o resgatando vidas. Pois Moisés poderia estar em sua casa, numa bela tarde como essa de hoje, descansando em sua cama, juntamente com sua família e com sua esposa, mas não. Ele saiu da sua zona de conforto e foi enviado até o Egito para livrar um povo que estava sendo cativo. E não foi fácil, pois Moisés foi perseguido pelo povo do Egito. E Moisés andava dia e noite para fugir da presença dos egípcios, para poder livrar o povo de Deus que estava cativo. E eis que na sua caminhada ele se deparou com um grande mar, apavorou-se, temeu-se e talvez entrou em grande apavoro e perguntou ao Senhor: ei Senhor, e agora o que faço eu? Deus fez o seguinte: disse para Moisés: Moisés, com o que tu tem nas mãos, toca nas águas. Mas Moisés, meu querido, ele não tinha uma caneta Bic esferográfica da cor azul em suas mãos, não. Ele tinha uma vara. E Jesus disse a Moisés: com a tua vara, que é o que tens na mão, toca nas águas e verás o que eu farei por ti. Muitos poderiam imaginar que Moisés estava louco, que Moisés estava doido, e muitos até realmente chegaram a acreditar que iriam mesmo morrer ali, na terra do Egito. Mas Moisés atendeu ao Senhor, creu no que Deus disse a ele, ele tocou na água e o mar se abriu. Fez-se um caminho de terra firme e seca por onde o povo do Egito, o povo de Israel, atravessou. E quando estavam a certa distância, o povo do Egito também quis atrever-se e adentrar em meio ao mar para querer alcançar o povo de Israel. Mas quando o povo do Egito estava já a uma certa distância do povo de Egito, o povo de Israel estava já a uma grande distância do povo do Egito, eis que o mar se fechou, engolindo o povo de Egito. Meu querido, o que eu quero dizer com isso para você? Seja qual for a tempestade que esteja se levantando contra a sua vida, o Senhor, Ele sempre vai traçar uma trajetória. O Senhor sempre vai ter um escape para você. Ele vai abrir o mar e você vai passar com seus pés em terras secas e firmes. E se a tempestade que está vindo atrás de você está tentando te naufragar, o Senhor, Ele vai fazer da tempestade bonança. E se você não passar com seus pés em terra firmes, o Senhor vai fazer você passar por cima das águas. Pois esse é o grande Deus o qual nós servimos. Ele tem poder para fazer bem mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Ele é Deus, meus queridos. É de não se preocuparmos? Sim, com certeza. Pois quando estamos passando por uma grande tribulação, por uma grande tempestade, nós ficamos, como aqueles discípulos ficaram, sim, nós ficamos atemorizados, nós ficamos apavorados. Pois por muitas vezes nós somos incrédulos, sim. A nossa fé por muitas vezes é bem menor do que um grão de mostarda para crer que o Deus qual fez o mar se abrir, o Deus qual fez a tempestade se acalmar, é o Deus que irá transformar a nossa tempestade em bonança. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. É o Deus que vai fazer você ultrapassar a tempestade. E ainda que a tempestade não se acalme, tenha certeza, Senhor, meu querido, depois eu tenho a convicta certeza que o próprio Deus irá fazer com que o seu barquinho atravesse por entre a onda e o seu barco vai chegar do outro lado. O que eu quero dizer com isso para você, meu querido, é que se Deus, Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Pois Deus não é homem para que se arrependa, muito menos filho do homem para que minta.
Esse é o Deus o qual nós servimos. Esse é o Deus o qual eu sirvo. Esse é o Deus o qual você serve. É o Deus que nos livrou do cativeiro e nos colocou de pé e fez nos atravessar em terras firmes e secas. Meus queridos, é isso. Espero que você tenha entendido e espero que de alguma certa forma isso tenha tocado ao seu coração. E acredite, a promessa que foi feita em sua vida irá se cumprir. Ah, mas em qual tempo, neném, irá se cumprir essa promessa em minha vida? Ei, não sou eu o dono do tempo. Não é você o dono do tempo. O dono do tempo é o Senhor Jesus. Aquele que fez e irá cumprir, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Amém? É isso que eu queria tentar transmitir para você. Se você gostou, Deus abençoe. Se você não gostou, Deus abençoe também. Me desculpe, mas é que eu estou com... não sei o que está acontecendo comigo. Mas é isso, talvez nervosismo, pois não é fácil transmitir a palavra do Senhor. Peço desculpa se em algum momento eu errei. Peço desculpa também se não era isso que você queria ouvir, mas enfim, foi o que Deus colocou no coração para poder transmitindo para você. Ainda que eu estivesse com o meu pezinho quebrado, isso não vai fazer eu parar. Pois a promessa em minha vida foi feita e ela vai se cumprir. Amém, meus queridos? Uma vez mais, nos acompanha aqui no nosso e-mail. Ainda não aparece, talvez seja algum erro técnico aí da nossa gravação. Mas enfim, é isso. Se você quiser nos acompanhar, se você quiser me seguir no meu Facebook, eu sou o Nenê Nego Sou, assim que está escrito Nenê Nego Sou. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso grupo Resgatando Vidas, você pode estar nos acompanhando através do Facebook também, que está escrito Resgatando Vidas. Essa é a nossa página no YouTube, qual foi criada para... estamos fazendo isso, que é... estamos trocando um pouco de ideia com você, estamos tentando falar um pouco mais Resgatando Vidas para você, e está transmitindo uma palavra do coração de Deus para você. É isso, pode ter certeza que eu não vou te cobrar nem um centavo por isso, pois na Bíblia está escrito que o que de graça recebemos, de graça nós temos que dar, e é isso que eu faço. Tudo que eu for fazer, tudo que eu penso em fazer é totalmente voluntário. Não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas amém, é isso aí, meu querido. Deus abençoe, uma boa tarde para você. Se você qualquer dia for tomar um café, me convide, pois eu gosto muito de café com leite. É isso aí, estou brincando. Deus abençoe sua vida, meu querido. É isso aí. Teremos mais outros vídeos e talvez no próximo a minha esposa esteja um pouco mais comigo. Ela não esteve hoje porque ela está trabalhando. Eu, como eu estou aí de molho, peguei 18 dias aí de suspensão devido ao incidente que aconteceu comigo. Mas tudo está no controle de Deus. Que Deus te abençoe. E quero te convidar já também que no dia 23 desse mês agora de abril tem um culto de jovens na nossa igreja Missão Internacional El Shaddai. Está ali situada na rua Gonçalves de Sá. É uma esquina, uma travessa com a Engenheiro Caetano Alves. Nós somos os jovens Geração de Adoradores. E é isso aí. Deus te abençoe, meu querido. Tamo junto. Pode parar que não dá nada. Deus é com nós. E se Ele é com nós, quem será contra nós? Deus abençoe, meu querido. Tchau, tchau. Até o próximo.